Elias anuncia um castigo. Elias anuncia um castigo aos habitantes de Galaade. Nós não gostamos de castigo. E eu primeiro queria dizer que Deus não castiga, mas o castigo existe. Então, Frei, castigo existe? Castigo existe. Então, Frei, pode ser que o que nós estamos vivendo hoje seja um castigo? Sim, pode ser que seja. É um castigo? Sim, é. Mas eu quero te dizer desde já, Deus não castiga. E com isso eu estou dizendo que o castigo existe, mas o castigo não vem de Deus. Então, da onde vem o castigo? Deus permite que a gente colha o que a gente planta. Escuta o que eu estou te falando. Deus permite com que a gente colha o que a gente planta. Então o castigo são consequências das nossas péssimas escolhas. Gente, isso é um castigo. Sofremos um castigo pelas nossas péssimas escolhas. Até mesmo numa educação de pai e filho. Quando o filho erra, ele recebe um castigo. Mas por quê? Porque ele errou. Porque ele transgrediu. Ele fez o que não deveria e agora está pagando o preço das suas más escolhas. Ora, irmão, irmã, você acha que uma humanidade do jeito que está, toda perdida, toda pervertida, toda no pecado, tão desviada de Deus, você acha então que não vai acontecer nada? É claro que os castigos acontecem. E aí você pode dizer, mas e os que não tem nada a ver com isso? Os que não tem nada a ver com isso vão pagar do mesmo jeito. Por quê? Porque nós somos um corpo, nós estamos unidos. Se um membro está doente, o outro está doente também. Se um membro sofre, o outro sofre também. E é por isso que os santos aceitavam se imolar pelos pecados da humanidade, para que aplacasse os castigos. Então o castigo é a consequência dos nossos pecados. Sim, eu estou dizendo que este vírus é consequência do pecado da humanidade. É consequência do pecado dos homens. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Agora Deus permitiu. Deus permitiu por quê? Porque existe essa lei bíblica. A gente colhe o que a gente planta. A gente plantar, a gente vai semear. Então qual era o castigo que Elias falou para os habitantes de Galaade? Elias decreta uma seca. Esse era o castigo para aquele povo. Eles iriam viver uma seca. Elias decreta seca. E você sabe que isso é ruim, hein? A gente está com o vírus, mas a gente tem água para beber. É claro que a gente sabe que nem todos no Brasil têm água. E a gente está vendo até situações terríveis de gente que nem água para lavar a mão tem. Mas a grande maioria tem água. A grande maioria tem... A gente ainda tem água, a gente ainda tem comida. Tirando as exceções que a gente conhece, a gente sabe. Mas veja, essa crise que nós estamos vivendo, ainda temos o que comer, ainda temos o que beber. A crise aqui, o castigo é: vocês vão ficar sem água. O castigo será uma seca. E por que o castigo é uma seca? Por quê? Porque aquele povo, os habitantes de Galaade, adoravam Deus falso, adoravam a Baal, adoravam ao Deus falso.
E você sabe o que aquele povo acreditava? Aquele povo acreditava que Baal era o Deus da tempestade. Aquele povo acreditava que Baal era o Deus da fertilidade. Então por isso que Elias está dizendo, o castigo vai ser a seca, porque se vocês acreditam que esse Deus falso manda chuva, vocês vão ficar sem água. Para que vocês entendam que esse Deus é um Deus falso. Elias lança um desafio aos adoradores de Baal. E tudo isso vai culminar lá no Monte Carmelo, aonde Elias faz o desafio mesmo. Clamem o Deus de vocês, eu vou clamar o meu. Nós não vamos chegar lá, não. Por enquanto eu quero que você entenda isso. Elias falou que aquele povo ia passar por um castigo. E o castigo era a seca. Nós estamos vivendo o vírus. O vírus talvez seja sim o castigo frente aos ídolos, aos falsos deuses que nós estamos seguindo. E eu estou me baseando, por exemplo, numa pregação de Raniero Cantalamessa, que ele diz que este vírus veio para destruir, para mostrar para nós, para curar na humanidade do delírio da onipotência. O mundo se acha Deus, os homens se acham deuses, os governos se acham deuses, os presidentes se acham deuses, as pessoas que ocupam altos cargos se acham deuses, os cientistas se acham deuses. A gente está vivendo o delírio da onipotência. O mesmo problema que aconteceu com Adão e Eva está acontecendo nos nossos dias de hoje. Aliás, qual é a diferença dos homens de hoje com os de Adão e Eva? É que os homens de hoje vestem roupas de luxo. É a única diferença. Adão e Eva também tinham desejos, passaram por esse delírio, o delírio da onipotência. Nós podemos tudo, nós podemos tudo, nós podemos tudo. Este é o delírio da onipotência. Nós podemos todas as coisas, nós podemos tudo com a ciência, nós podemos tudo com as armas, nós podemos tudo com a nossa força. Mentira! É ídolo. E você vê como que veio esse vírus? Para quebrar o delírio da onipotência. Olha que interessante, eu estou dizendo para você que Elias, frente ao Deus Baal, o Deus da tempestade, vem trazer seca, para mostrar que é o contrário. Então, para o delírio da onipotência, quando o homem acha que ele é alguma coisa, aí vem um vírus que destrói tudo, ninguém tem controle de nada. Os poderosos não sabem o que fazer. O dinheiro está valendo nada, não serve para nada, parece que não resolve nada. O povo não para de morrer. E parece então que o ser humano não é tão onipotente quanto ele pensa que ele é. Esse vírus está mostrando para nós que nós estamos doentes. Estamos doentes de consumismo, estamos doentes à busca do dinheiro desenfreado, à busca do dinheiro, à busca do consumismo. Olha, uma característica deste vírus é que ele é um vírus de morte. É um vírus que mata. Mas por que nós estamos colhendo isso? Porque a nossa geração é uma geração que propaga a morte. Gente, estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Estamos colhendo o que a humanidade planta. Esse vírus, ele traz em si a morte. Ele traz em si a morte. Porque o ser humano nunca se viu tanto hoje o suicídio crescendo. Aliás, o suicídio está matando mais do que coronavírus, viu?
pessoas estão se matando. As pessoas estão se matando. Há um espírito de morte sobre a nação. Há um espírito de morte sobre o mundo. Gente, é desesperador. Os jovens estão se matando, os adultos estão se matando, está todo mundo se matando. Isso tem crescido muito, tem crescido muito. Há um espírito de morte. O suicídio cresce. O aborto cresce. O aborto é uma morte. É uma morte que as nações vêm fazendo há anos. Aborto é morte que as nações vêm fazendo há anos. E se você olhar no ranking de morte, o ranking de mortes não é coronavírus. O ranking de mortes não são assassinatos. O ranking de morte não é suicídio. O ranking de morte é aborto. É aborto. As nações matam seus filhos no ventre. E esse é um grande pecado, hein? Estamos plantando morte. A gente vai colher morte. Quantos países têm vivido a eutanásia? O velhinho está lá, ainda está vivendo, mas não, desliga o aparelho dele para ele parar de sofrer. Gente, isso é comum na Europa, isso é comum em muitos lugares. Desliga o aparelho dele porque ele para de sofrer, mata o velho. Estamos plantando morte. E este vírus é a consequência do pecado da humanidade. E Deus não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, Deus está querendo ainda nos ajudar, ainda nos salvar. Suicídio, aborto, eutanásia. A fé está morrendo. Quantas blasfêmias. Quanta gente hoje brincando com a fé. É liberdade de expressão. A pessoa tem o direito de usar um crucifixo de forma obscena. A pessoa tem o direito de queimar uma igreja. A pessoa tem o direito de banalizar a fé das pessoas. Blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. O mundo está colhendo o que está plantando. E eu digo a você que o castigo que Elias está dizendo aqui, propondo, anunciando para os habitantes de Galaade, era um convite à conversão. Mudem de vida. E eu quero dizer a você que me escuta nesta hora, é muito importante você estar aqui. Tudo isso que nós estamos vivendo é um convite para a nossa conversão. É preciso que nós abandonemos os nossos bezerros de ouro. Você está entendendo? Então o que é o castigo? Ele quer ensinar alguma coisa. Estamos colhendo a maldade, estamos colhendo um vírus de morte, Então, nós precisamos aprender algo. Nós precisamos abandonar os nossos bezerros de ouro. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17. Versículo 1. Elias o tesbita, um dos habitantes de Galaade, disse a Acabe: pela vida de Yahvé, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes dias, nestes anos, nem orvalho, nem chuva, a não ser quando eu ordenar. Elias está dizendo: olha, não vai haver nem orvalho nem chuva, a não ser quando eu ordenar. Vai vir castigo. Vai vir castigo. Aí você já pode pensar: mas e Elias? E os homens de Deus, como é que vão passar por isso?
E é isso que eu quero que você esteja atento. Deus nos protege em tempos de crise. Você vai ver a proteção de Deus na vida de Elias. E eu quero te dizer que neste tempo de crise que nós estamos vivendo, então a crise daquele povo era ficar numa grande seca, numa grande sede, numa grande fome. Hoje, a nossa crise é que temos que ficar em casa. Só que isso diz muito. A gente não tem mais a nossa vida normal. A gente não pode mais abraçar quem a gente ama. Parece que a gente não pode ir mais para o lugar que a gente quer. A nossa crise é porque muita gente, se não sair de casa, não tem dinheiro para comer. Não tem dinheiro para comprar sua comida. A nossa crise é absurda também. Tem muita gente hoje passando fome, gente. Tem muita gente que esses R$600 que o governo anunciou não vai chegar, não. Nem CPF a pessoa tem. Como é que vai chegar? A nossa crise é grande. Tem muita gente sem trabalho, tem muita gente sem renda. Você que está me escutando, você talvez está preocupado. Está sem renda, sem trabalho. E outra, qual é a nossa crise? Todos corremos o risco do contágio. A gente fica naquela apreensão: se eu sair de casa eu posso pegar o vírus, se eu cumprimentar esse eu posso pegar. E a gente vive numa tensão terrível. Essa é a nossa crise. Sem contar que a gente fica naquela: e este vírus mata. Ele pode matar. Aliás, Frei, eu já tenho visto amigos meus morrendo. Eu já tenho visto pessoas que eu conheço morrendo. Esse castigo está chegando até nós. Esse castigo está pegando a minha família. Eu quero dizer a você que Deus te protege. Preste atenção. Olha como é que Deus trata os escolhidos. Eu quero dizer que neste tempo de crise Deus vai orientar você. Como que Elias vai passar por esse tempo? Deus vai orientar Elias. Eu quero dizer que neste tempo de crise Deus vai orientar você. E esta pregação é uma orientação de Deus para a sua vida. Preste atenção. Deus orienta Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. Vai daqui, retira-te para o oriente e esconde-te na torrente de Carite, que está a leste do Jordão. Mais à frente: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que te deem alimento. Eu vou repetir, estou pulando alguns versículos, tá? Vai-te daqui, retira-te para... Elias, vai-te daqui, retira-te para o oriente e esconde-te na torrente de Carite. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que te deem alimento. Ei, preste atenção, não sei se você está entendendo o que está acontecendo. O profeta acabou de anunciar que haverá fome, haverá sede, haverá uma crise absurda. Mas Deus está dizendo para Elias, em outras palavras: mas como você crê em mim, eu vou cuidar de você, eu vou proteger você. Não é que Deus não quer proteger os outros, é porque os outros não escutam as orientações de Deus. Deus quer proteger a todos, Deus quer salvar a todos, mas são poucos os que escutam. Veja que há uma ordem: vai-te daqui. Então as pessoas hoje não estão ouvindo Deus. É preciso que você se esconda na torrente de Carite. E eu digo a você, a ordem de Deus para você é preciso que neste tempo de crise você não só se esconda na sua casa, porque isso não resolve muita coisa. Você tem que se esconder em Deus, que é a torrente, que é a fonte de água viva. A primeira orientação de Deus para você em tempos de crise
é: te escondas em Deus, que é a fonte de vida verdadeira. Quem vir a mim, beber de mim, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Ele vai alimentar tua fome, Ele vai alimentar tua sede. Ele vai. Deus está dizendo para Elias: Elias, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, eu vou matar sua fome, eu vou matar sua sede. Olha isso, vai ter uma torrente para você, e outra, vai vir um corvo te trazer alimento. Amado irmão, eu quero dizer para você que em tempos de crise, Deus, se você se esconder em Deus, se você se esconder em Deus, Deus vai cuidar de você. Não vai te faltar alimento. Aliás, até agora não faltou, hein? Até agora não faltou. Às vezes a gente fica com medo, mas não faltou. Na minha casa mesmo, onde o Frei mora, a gente vive de doação, a gente vive do que o povo doa. E a gente vive do nosso trabalho. E a minha casa, ela vive vendendo algumas coisinhas depois da missa. E aí, como agora não tem mais missa pública, a gente não tinha mais como vender, e consequentemente aquele dinheirinho não tinha mais. Mas é incrível como as coisas não param de chegar em casa. E chega arroz, e chega feijão, e o outro manda ovo, e o outro manda isso, e o outro manda aquilo. E eu tenho até dito para os irmãos: gente, essa casa tá... Tem horas que nem quando não estava na crise eu via isso. A providência, Deus cuidando. E a cada coisa que chega eu falo: obrigado, Jesus, o Senhor está cuidando da gente, o Senhor está cuidando de nós. Eu tenho certeza que você está experimentando isso. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de nós. Então como é que eu passo um tempo de crise? Como é que eu passo um tempo de crise? Me escondendo em Deus, a fonte da minha alegria. E eu vou entender que vai vir um corvo de Deus, vai vir um anjo de Deus me trazer as coisas que eu preciso, que eu necessito. Versículo 5. Elias partiu, pois, e fez como Yahvé ordenara. Elias obedeceu. Elias obedeceu. Para que a gente experimente a proteção de Deus, a gente precisa obedecer a Deus, gente. Escuta o que ele está dizendo. Para que você experimente a proteção de Deus, você precisa obedecer o que Deus te fala. Você precisa obedecer o que Deus te pede. Neste tempo nós precisamos procurar mais a Deus. Neste tempo nós precisamos corrigir aquilo que nos afastamos de Deus. Neste tempo a gente precisa ver o que a gente não está tão obediente a Deus. Precisamos ver. Precisamos. Aliás, hoje é incrível, o mundo todo agora tem uma grande maioria de pessoas que agora obedecem. Se tal pessoa falar, o médico tal, a organização mundial, não sei do que falou, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, todo mundo tem que fazer, tem que lavar a mão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e todo mundo faz. E tem que fazer. Se é a orientação, a gente faz, a gente está fazendo. Mas esse mesmo povo que é capaz de obedecer a organização não sei das quantas, às vezes não é capaz de obedecer a Deus. E veja, repito, por que a gente está sofrendo? Porque a gente não obedece. A gente está colhendo, a gente está colhendo, a gente está colhendo, a gente está colhendo. Veja a sensibilidade de Elias. Ele obedeceu, ele partiu, ele fez como o Senhor ordenara. Ele fez como o Senhor ordenara. Eu quero dizer a você que aqui na palavra de Deus tem muitas ordens para a sua vida. Muitas ordens. Se você fizer como o Senhor te ordena, você será feliz. Você será feliz.
Quantos neste tempo, em vez de se emendarem, em vez de se corrigirem, em vez de se converterem, estão piorando a situação? Quantos neste tempo que estão em casa, em vez de se converter, porque, repito, o tempo é de conversão, o tempo é de mudança de vida, mas em vez de se converter, está brigando mais ainda, está em casa, brigando com os outros, não aguenta mais ficar dentro de casa, está brigando, é marido brigando com a mulher, é pais brigando com os filhos. E se você está nessa condição, se você está impaciente, se você está soltando os cachorros dentro de casa, você não aguenta mais ficar dentro de casa, você está soltando cachorro dentro de todo mundo, você não está entendendo, o tempo é de conversão, minha gente. O tempo é para você amar as pessoas que moram com você. O tempo é para você entender que você precisa cuidar das pessoas que estão com você. Quantas pessoas estão aproveitando este tempo, que estão em casa, estão ociosas, estão sem fazer nada? Eu pergunto para você, quantos livros você já leu nessa quarentena? Porque agora nós temos tempo, hein? Muitos estão com tempo, outros não, outros estão trabalhando ainda. Você está aproveitando? Quantos neste tempo estão vivendo em pornografia? E já é um dado, a pornografia, ela tem um índice muito alto no mundo inteiro, mas neste tempo aumentou mais ainda. O que o povo está fazendo em casa? Vendo pornografia? Muita gente. O que o povo está fazendo em casa? Ocioso. Quantos estão bebendo? Entra nessas lives aí seculares, com apologia à bebida. Beba, você está na sua casa, beba. E quantos têm se matado, quantos têm se querendo. Gente, bebida não cura a tristeza de ninguém, não. Bebida não resolve nada, não. E quantos estão aproveitando esse tempo para encher cara? Quantos estão aproveitando esse tempo? Aproveitando não, né? Quantos estão passando esse tempo para encher a cara, para cair na pornografia, para viver uma vida ociosa? E eu digo a você, em nome de Jesus, tudo que nós estamos vivendo é o Senhor nos convidando à conversão. O Senhor está nos convidando à obediência. Dá para entender? Versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne de tarde, e ele bebia da torrente. Olha que interessante. Em tempos de crise, Elias estava sendo protegido por Deus. Vamos repetir de novo? De manhã, pão e carne. De tarde, pão e carne. E sempre tinha água. E com isso eu quero te dizer que o alimento verdadeiro vem de Deus. Chegou mais do que nunca o tempo de a gente entender uma palavra, porque todos nós estamos meio que aflitos. Será que vamos ter o que comer amanhã? Será que nós vamos ter o que comer daqui 15 dias? Chegou uma hora de a gente entender uma palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Elias recebia pão de Deus. Elias, não lhe faltava nada. Eu quero dizer isso a você: não vai te faltar nada, não vai te faltar nada, porque Deus te protege. Aliás, eu quero dizer algo importante. Nós precisamos aprender a viver na providência. E o que é viver da providência? Não é viver com exageros.
não é viver com provisões, ou seja, eu não confio na minha riqueza, eu não coloco na minha riqueza a minha segurança. E olha que essa crise está mostrando que dinheiro não é segurança, trabalho não é segurança. Acorda, povo! Dinheiro não é segurança, carro não é segurança, casa boa não é segurança. A gente precisa viver da providência de Deus. E o que é viver da providência de Deus? É deixar Deus cuidar de mim, e não achar que é com os meus esforços que as coisas vão acontecer. Muitos pararam de viver da providência. Muitos preferem a teologia da prosperidade. Ela é mais fácil. Eu prefiro a teologia da providência. A teologia da providência, eu não coloco no dinheiro a minha segurança. A teologia da providência, não me falta nada. Não me falta nada. Precisamos viver da providência. Os nossos esquemas de segurança são frágeis. Os nossos esquemas financeiros são frágeis. Estamos vendo, gente, estamos vendo. Veja, Elias estava vivendo simplesmente da providência de Deus. Deus está ensinando para mim e para você, vivamos da providência. E eu posso dar um testemunho pessoal? Uma das coisas que mais me encanta de vestir esse hábito é viver da providência. É viver da providência. Desde que eu entrei no convento, a gente entendeu que a gente tinha que viver da providência, das doações das pessoas. E claro, para que a providência se manifeste, nós freios muitas vezes temos que pedir, a gente pede, muitas vezes até é difícil pedir, mas pedimos. E a gente vê providência. A gente vê o cuidado de Deus. Deus está querendo te ensinar, com esta crise, a você viver de providência. E sabe o que é viver de providência? É você não estar preocupado com o dia de amanhã. Olha que forte que o Frei está dizendo. Porque muitas vezes a teologia da prosperidade, esse é o grande problema. Ela faz você querer ter muito para que você esteja bem. Você tem que ter provisão, você tem que ter muita coisa, você tem que ter muito alicerce. Então você tem que ter muita coisa. E quanto mais você tem, mais você é abençoado. A providência, ela age no dia a dia. Veja que Jesus não pede para a gente pedir o pão do mês. O pão do mês dai-nos agora. Não, é o pão do dia. Porque se a gente tivesse o pão do mês, a gente não precisa do Senhor. Agora quem vive precisando do pão de cada dia, vive uma vida de providência. Por isso, para de entrar no esquema do mundo. Quem disse que você tem que ter demais? Eu pergunto para você: você teve o que comer hoje? Foi a providência. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Você vai ter aonde dormir hoje? Pronto, é a providência. Você teve o que vestir hoje? Pronto, é a providência. Não vos preocupeis. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Eu cuido dos pássaros. Quanto mais de vocês que são meus filhos. Nada vai faltar a você. Mas é preciso sair dos nossos esquemas. É preciso sair das nossas seguranças. É preciso sair das nossas seguranças. Vamos seguir.
Versículo 7. Depois de certo tempo, a torrente secou. A torrente de Elias secou, porque não chovia mais na terra. Por que a torrente secou? Elias agora podia chorar com Deus. Por que a torrente secou? Sabe, tem horas que na nossa vida, neste momento que nós estamos vivendo, por que isso está acontecendo? Por que secou? Por que o dinheiro acabou? Por que isso? Por quê? Ei, eu quero dizer a você, tudo tem um para quê. E essa água secando aqui, na vida de Elias, tem um para quê. Deus tem propósitos para você. Deus tem propósitos para a sua família. Deus tem propósitos para a sua casa. Vamos seguir. Elias está vivendo uma prova, mas Deus orienta Elias. Versículo 9. Levanta-te, Elias, e vai para Sarepta. E eis que ordenarei lá a uma viúva que te deu o sustento. Se a fonte secou, calma, obedece a minha voz de novo. Existe uma viúva lá em Sarepta, ela vai alimentar você. Vai para Sarepta. E Elias obedeceu mais uma vez. Repito, nós precisamos voltar à obediência a Deus. Por isso, filho e filha, Elias está obedecendo. Elias é obediente. Eu quero dizer a você, volte a obedecer ao Senhor. Volte a obedecer a palavra de Deus. Se Deus pede para não fazer, não faça. Se Deus falar para você, não vos embriagueis, então não vos embriagueis. Se Deus diz para você, não guarde mágoa no seu coração, perdoa todo mundo, então perdoa todo mundo. Se Deus diz para você, para de julgar a vida dos outros, então para de julgar. Obedece a Deus, obedece. Quem tem fé, obedece. Quem tem fé, obedece. Versículo 10. Eu quero que você vá acompanhando a história. Eu nem li ela inteira porque eu queria que você fosse acompanhando. Olha isso. Chegando na cidade, Elias viu a viúva. A viúva não estava sabendo de nada. Elias viu a viúva e a viúva disse: por favor, traze-me num vaso um pouco de água para eu beber. Quando ela já estava indo para buscar a água, ele gritou: traze-me também um pedaço de pão na tua mão. Gente, Elias vê aquela viúva e fala: me traz água, porque a minha fonte secou. E também me traz um pouco de pão, porque o corvo já não tem mais também. Ele pede para uma viúva, ou seja, ela não tem marido, é viúva. E parece que essa mulher tem um filho. E ela também estava vivendo aquela crise. Só que ela também era adoradora de Deus Baal. Versículo 12. Respondeu ela: eu não tenho pão cozido. Tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e pouco de azeite na jarra. Ela olha para Elias e fala: eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de comida.
Estou ajuntando uns gravetos. Vou preparar este resto para mim e meu filho. Nós o comeremos e depois vamos morrer. Gente do céu, sem a fé, a situação de crise ela fica assustadora. Você entende como essa mulher está vivendo? De um lado você vê Elias, como ele está passando pela crise. Do outro lado você vê essa mulher que já está no desespero. E eu digo para você, quantas pessoas estão vivendo como essa mulher neste tempo de crise? Estão com pensamento negativo, uma visão assustadora. Eu não tenho mais pão cozido, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada para comer. E eu quero dizer a você que bons e maus sofrem. Os que têm fé e os que não têm fé também sofrem. Ambos sofrem. Só que eu quero dizer, os que têm fé estão um passo à frente. Elias está passando pela crise também. Só que Elias está um passo muito à frente. Porque ele tem fé. E esta mulher, quando a pessoa não tem fé, ela só vê a morte. Ela só vê desânimo. Gente, no tempo que nós estamos vivendo, tem muita gente que está vivendo igual esta viúva. E sabe por que vive igual essa viúva? Desanimado. Porque não tem fé. Não tem perspectiva de fé. Quem é que vai salvar essa pessoa agora? O governo? A política? O dinheiro? Os carros? As casas? Gente, só Deus pode nos salvar. Então quem tem fé vai passar bem o tempo de crise. Aliás, o tempo de crise vai aumentar a sua fé. Agora quem não tem fé está perdido. E por que a pessoa não tem fé? Porque ela tem outros deuses. Veja, uma pessoa que não tem fé é porque tem outros deuses. Fé é colocar a sua vida sobre Jesus. Fé é colocar sua vida sobre a rocha. Fé é colocar sua vida em Deus. Não tem fé é porque você tem outros deuses. Essa mulher tinha outros deuses. Essa viúva tinha outros deuses. Era adoradora de Baal. E olha que triste, não tenho pão cozido, tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco na jarra. Estou ajuntando uns gravetos, vou preparar esse resto para mim e meu filho, nós comeremos e depois vamos esperar a morte. Uma pessoa que não tem fé, ela não vê saída. Uma pessoa que não tem fé, ela entra na estratégia do diabo. E qual é a estratégia do diabo? Mostrar para você que a única saída que tem é a morte. O diabo veio para destruir, roubar e matar. Eu quero que hoje você entenda essa palavra. Se tinha gente aqui que estava me escutando e estava vivendo como esta viúva, eu não tenho o que fazer, eu estou desanimado, eu não sei porque que a gente não morre logo. Isso são atitudes dos que não têm fé. Repito, tem muita gente vivendo assim. Tem ou não tem? Você conhece ou não conhece pessoas que estão vivendo assim? Assustadas, medrosas. O que vai ser da minha vida? A única saída é a morte. A única saída é o desemprego. A única saída... Não. Para os que têm fé, sempre olham além da morte. Versículo 13. Elias respondeu à mulher. O que Elias disse para ela? Não temas. Deixa eu ler a passagem toda aqui. Mas Elias respondeu: não temas. Vai e faze como disseste. Mas primeiro prepara-me o que tens, um pãozinho, e traz-me. Depois o prepararás para ti e para teu filho. E olha qual é a palavra de Deus para a sua vida: não temas. Aleluia.
Olha para quem está do seu lado aí na sua casa e diga: não temas. Gente, você está entendendo? Elias está dizendo para essa mulher: você não entende, Deus protege você, não temas, filha, calma, filha, Deus protege você, não temas, não temas, não temas. E esta é a artimanha diabólica, a artimanha do diabo, é colocar medo no teu coração, porque quando você coloca o medo, você para de confiar em Deus, você abandona a fé, e você se desespera, e você só enxerga a morte. Por quê? Porque tem medo. Então você está dizendo, Frei, que eu não tenho que ter medo de ficar sem ter o que comer? Não, você não tem que ficar com medo de se vai ter comida ou não vai ter comida. Você não tem que ter medo de se vai pegar vírus ou não vai pegar vírus. Você não tem que ter medo. Você está dizendo que eu não tenho que me cuidar, que eu tenho que sair na rua igual um doido? Não. Você vai se cuidar, só que você não vai ter medo. E se tiver que ir no mercado, vai no mercado. E se tiver que fazer alguma coisa, você vai fazer alguma coisa. É urgente, é essencial ter que fazer, e não vai ter medo. A palavra de Deus para você é: não tenha medo. É por isso que eu quis cantar aquela música no início, Acalma Minha Tempestade, porque essa música diz para nós: não tenhas medo. Porque tendes medo? Porque tendes medo? Acaso não tem fé? Jesus fala para os discípulos naquela tempestade: por que você tem medo? Acaso vocês não têm fé? Então quem tem fé lança fora o medo. Segue. Quem não tem fé vê como única saída a morte. Elias diz para ela: não temas. Então Elias fala, ordena a ela: primeiro prepara-me o que tens, um pãozinho, traz-me, depois prepararás para ti e para teu filho. Então Elias está sendo ousado: prepara primeiro para mim e depois você prepara para o teu filho. Elias não está explorando essa mulher. Elias está desafiando. Elias está despertando a fé. E para que a gente desperte a fé, é preciso derrubar os falsos deuses. Precisa derrubar os falsos deuses. Então era preciso que ela abandonasse as suas falsas seguranças. Era preciso que ela abandonasse a confiança em Baal. Era preciso que ela abandonasse os seus falsos deuses. Elias está provocando esta fé nela. Versículo 14. Pois assim fala Yahvé, Deus de Israel. E olha que forte isso. A vasilha de farinha não se esvaziará. A jarra de azeite não acabará. Até o dia em que Yahvé enviar a chuva sobre a face da terra. Sabe o que está acontecendo aqui? Elias profetiza a bênção. E eu, como um profeta de Deus, quero profetizar a bênção na sua vida. Eu profetizo que não vai faltar comida. Eu profetizo que não vai faltar roupa. Eu profetizo que não vai faltar nada. Você vai conseguir pagar suas contas. Você vai conseguir honrar suas contas. Eu profetizo bênção na sua vida. E sabe por que é tão importante profetizar a bênção? Porque é no tempo de crise que chegam os profetas do caos. Você vai morrer, hein? Você vai morrer, hein? Desse jeito todo mundo vai ficar sem comer. A gente liga a televisão e a televisão só é caos. Só é caos. Só é caos. Só é caos. É só notícia ruim, é só notícia ruim, é só notícia ruim. E parece que um monte de gente foi curado, mas a gente nem sabe mais quem foi curado, porque só fala quem morreu, só fala quem morreu. Os curados os curados não dizem muita coisa. É melhor a gente falar dos que morreram, porque a gente causa, sei lá, parece que é isso, né? São os profetas do caos.
dizendo caos, fazendo caos. A gente parece que coloca medo e as pessoas por medo vão se cuidar. Não. No tempo de crise, a gente precisa de profetas da bênção. E eu quero convidar você, papai e mamãe, profetiza a bênção na tua casa, profetiza a bênção na sua família. Para de reclamar, para de murmurar, profetiza a bênção, profetiza a bênção, profetiza a bênção, profetiza a bênção. O caos está acontecendo, o caos está acontecendo. Você tem que profetizar a bênção. A panela não vai faltar arroz, não vai faltar feijão, pode não ter picanha, mas um ovinho vai ter aqui. Pode não ter aquilo que eu gosto, mas vai ter o que eu preciso. Deus vai honrar você. Nada vai te faltar. E eu quero dizer algo muito importante, preste atenção. Deus nunca está feliz com a tragédia humana. Deus nunca está feliz com o caos. Se você perguntar, então Deus está feliz com tudo isso? Porque aí todo mundo se converte? Porque aí todo mundo agora vai querer ir para a igreja? Não. Repito, nós estamos sofrendo as consequências dos nossos atos. E Deus está sofrendo com a gente. Deus está chorando cada morto com a gente. Deus está sofrendo cada lágrima com a gente. E Ele só espera uma brecha para fazer o milagre acontecer. Deus estava esperando só uma brecha para o milagre acontecer na vida dessa viúva. Versículo 15, vamos lá. Ela partiu. Ela partiu e fez como Elias dissera. Ela obedeceu. E comeram ela, ele e sua casa. Durante muito tempo. A vasilha de farinha não se esvaziou e a jarra de azeite não acabou. E com isso eu quero dizer, Deus é fiel. Deus é providente. Ela fez a parte dela e Deus fez a parte dele. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele sempre. Porque Deus é fiel. Mas repito, você precisa fazer a sua parte. Ela precisou fazer a parte dela. Ela precisou ter fé. Ela precisou acreditar. Ela não podia ter ficado parada. Ela não podia ter ficado chorando. Ela acreditou. Ela acreditou. A providência se manifestou. Versículo 17. Depois disso aconteceu que o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu. E o seu mal foi tão grave que ele veio a falecer. Aquela mulher era viúva, já tinha perdido o marido. A única coisa que ela tinha era aquele filho. E agora o filho morre. A comida chegou, mas o filho morre. Todos os apoios desta mulher caíram por terra. Para que a fé desperte, todos os nossos falsos apoios precisam cair por terra. Todas as nossas seguranças, sejam elas materiais, sejam elas humanas. Aliás, a gente está muito longe de muitas pessoas. Também isso serve para purificar as nossas dependências. As nossas dependências humanas. O filho da mulher morreu, gente. Como assim, Frei? Deus dá comida e deixa o filho morrer? Eu quero dizer algo espetacular para você. Deus só permite o mal
quando Ele pode tirar desse mal um bem maior. Repito, Deus só pode permitir o mal se desse mal Ele puder tirar um mal maior. E olha, Deus está permitindo a morte desse filho, porque Deus tem algo maior para a vida desta viúva. Segue, versículo 18. Ela começa a reclamar. Vieste à minha casa para reavivar a lembrança de minhas faltas e causar a morte de meu filho? Essa mulher então, ela se revolta contra Elias. Essa mulher não entende. Ela acha que ela está sendo punida por causa dos pecados dela. Quanta gente agora está revoltado com Deus. Quanta gente na hora da crise, e veja que ela já esqueceu que ela foi alimentada, veja que ela já esqueceu que tudo brotou, ela já esqueceu. A gente também é assim, a gente esquece do que Deus faz pra gente. E a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, começa a botar culpa em político, começa a botar culpa nesse, naquele. Elias, versículo 21, vamos ler. Segue a história, hein? Segue a história com o Frei. Versículo 21, estamos chegando no final. Estendeu-se por 3 vezes sobre o menino. Elias estendeu-se por 3 vezes sobre o menino e invocou Yahvé. Yahvé, meu Deus, eu te peço, faze voltar a ele a alma deste menino. Meu Deus, você está entendendo o que está acontecendo aqui? O menino está morto, gente. Aquela viúva está aos prantos. Aquela viúva está reclamando com Deus. Talvez tem gente que está perdendo amigos, familiares e também estão reclamando com Deus. Elias pega aquele menino e pede que volte a alma a esta criança. Aos olhos da viúva, aquele menino está morto. Aos olhos de Deus, não. Versículo 23. Ou melhor, versículo 22. Yahvé atendeu a súplica de Elias e a alma do menino voltou e ele reviveu. Ei, eu não sei o que está morto para você. Eu não sei o que está morto para você, mas Deus quer ressuscitar. Deus quer ressuscitar os teus sonhos. Deus quer ressuscitar a tua família. Deus quer ressuscitar tanta coisa que está morta para você. Aquele menino ressuscitou, aquele menino reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto de cima para dentro da casa e entregou a sua mãe dizendo: olha, o teu filho está vivo. O teu filho está vivo, por quê? Porque para Deus nada é impossível. Yahvé deu a vida. O vírus é de morte, mas Deus é o Deus da vida. O diabo quer dar morte e Deus quer dar vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida abundante. A vida que Deus tem para você é uma vida abundante. Amém? Abundante. Olha que bonito.
entregou a sua mãe o seu filho, aquilo que ela achava que estava morto. Elias entrega para sua mãe e diz: ele está vivo. Eu quero dizer a você que tudo que nós estamos vivendo, essa pandemia vai passar, essa pandemia vai passar, essa pandemia vai passar, essa crise vai passar, as suas crises vão passar, os teus sofrimentos vão passar, e Deus vai te entregar os teus sonhos, Deus vai te entregar vida, Deus vai te entregar coisas novas, Deus vai te entregar tudo vivo. E a coisa mais linda dessa passagem, versículo 24. Lembra que ela era adoradora de Baal. A mulher respondeu a Elias: agora eu sei que és um homem de Deus e que Yahvé fala verdadeiramente por tua boca. E esta mulher com certeza aceitou o Deus de Elias, o Deus da vida. A fé acendeu no seu coração. Você está vendo por que serve a crise? Por que Deus permite o mal? Foi preciso ela passar fome, foi preciso acontecer toda essa crise para que a fé entrasse no coração dessa mulher. Gente, quantas pessoas precisam da dor para se voltar para Deus? Foi preciso o filho ressuscitar para ela crer. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você precisa para acreditar. Eu não sei. Mas eu quero pedir a você: dê espaço à fé. Dê espaço à fé. Para terminar essa pregação, eu quero dizer isso a você: Deus está despertando no nosso coração a fé. Assim como despertou a fé no coração dessa viúva, Deus está despertando a fé na sua vida. Amém? Diga comigo: eu creio no Deus da vida. E tudo vai passar, Deus me protege. Eu quero que você entendeu a proteção de Deus. Deus protegeu Elias, Deus protegeu essa viúva, Deus vai proteger você. Agora você precisa ter fé, agora você precisa ter obediência. Você precisa entender que Deus é fiel. Amém. Amém. Sei nem que horas é, sei nem quantas pessoas tem comigo. Meia-noite 42. A gente ainda tem 34 mil ouvindo esse Frei falar um monte de coisa. É porque aí atrás tem um povo que está com sede. 34 mil. Lembrando que é muito mais. Lembrando que muita gente ainda vai escutar isso aqui. Nada vai te faltar, nada vai te faltar, nada vai te faltar. Deus enviou Elias, e Deus hoje está enviando outros profetas para falar na sua vida. Hoje sou eu, o Papa Francisco tem falado, amanhã vai ser outro, amanhã vai ser outro. Deus vai cuidar de você, e Deus vai mandar corvo, e Deus vai mandar anjo, e Deus vai mandar pessoas. Sabe quantas pessoas estão passando fome, de repente chega um anjo e fala: eu tenho comida para você hoje. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de você, nada vai te faltar. Não entre em desespero, não deixe o medo. A partir de hoje você é uma pessoa nova, a partir de hoje você tem fé. Aleluia! Eu sei que a gente já está angustiado, eu sei que a gente já está querendo que tudo acabe logo, mas a gente vai precisar esperar, a gente vai precisar esperar, a gente vai precisar esperar. Aquela mulher precisou esperar, a viúva precisou esperar. Eu vou crer em ti, preciso esperar. Olha isso, que o teu melhor em breve está por vir. O melhor aconteceu na vida da viúva. Ela encontrou comida, ela encontrou o filho vivo, e o
mais importante, ela encontrou a fé. O melhor na sua vida virá. E eu profetizo na sua vida que o melhor da sua vida virá. O melhor da sua vida virá. O melhor para a sua vida virá. O melhor da sua vida virá. Eu profetizo bênção. Eu profetizo bênção. Toma posse da bênção. Toma posse da cura.